Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive e também contar o porquê, né, que eu fiz a compra do Civic no lugar desses outros carros aí, que a gente analisou todos eles, andou com todos eles. No caso foi o Corolla 2020, o Civic 2021, o Compass Sport 0 km e também o Cruze 2021. Foram basicamente esses quatro carros aí que ficou mais na briga. Eu até vi outros carros como a própria Toro, né? A Toro Vulcano 2019. Um carro bem interessante também. Só que no que eu estava procurando, que era basicamente eu estava procurando espaço interno, perfil familiar, que é o meu caso, procurando espaço interno, né? Economia, porque eu uso bastante o carro no dia a dia, principalmente percurso urbano. Então eu precisava de um carro com espaço, econômico, de confiança e principalmente que ele tivesse uma boa revenda, né? Esse foi um dos principais motivos aí de eu estudar bastante. E o que acontece? A revenda ela é importante porque, no meu caso, porque eu fico com esse carro, como o anterior também. Eu já tinha um Civic, eu tinha um Civic LXL 2011 e eu fiquei com o Civic 7 anos, né? O anterior. E na revenda eu tive uma boa revenda. Eu gostei da parte da revenda porque quando eu comprei o carro não me deu dor de cabeça, eu usei ele 7 anos, fiz a manutenção e eu fui revender. Teve uma boa aceitação, vendi ele rápido e no valor bem interessante. Então eu gostei do Civic, principalmente pelo valor da revenda. Eu acredito que nesse quesito, esses quatro carros aí que eu mencionei, o Compass, o Corolla, o Civic, o Cruze, todos eles têm uma revenda boa, né? Mas a experiência que eu tive foi com o Civic nesse caso. Levantando esses quatro pontos, a gente foi fazer os test drive, andou com os carros, verificou preço e procurou entender o que cada um oferecia. No caso até só um parênteses, né? Falando da Toro, a gente andou com a Toro, é muito boa, a parte mecânica é bem legal, só que a parte do espaço interno atrás, para quem leva cadeirinha, que nem no meu caso, ando até com três cadeirinhas, 2 filhos, mais um sobrinho que sempre está junto comigo, então ele acaba ficando muito apertado. Na Toro não coube, na verdade, 3 cadeirinhas, ficou muito apertado. E o banco traseiro é bem desconfortável para um adulto, né? Então, esse foi um ponto que pesou bastante. A caçamba, ela é grande, leva bastante coisa, mas se você quiser levar algo pesado, uma moto, por exemplo, se quiser levar uma moto de trilha lá atrás, não cabe. E se você quiser deixar ela inclinada na caçamba, como eu já vi com algumas pessoas fazendo, tem que tomar muito cuidado, que amassa muito fácil também a caçamba. Então, para o meu uso, a Toro acabou não servindo, né? Seria mais para o dia a dia, e a caçamba da Toro ela acaba entrando água também, então não encaixou muito no meu perfil. Mas vamos voltando aqui ao Cruze, Corolla, Compass e o Civic, explicar para vocês o que eu analisei e o porquê que eu comprei o Civic, o que ele me ofereceu e eu acabei comprando o Civic, tá bom? Entre o Civic e o Corolla foi uma briga boa, né? Todos na verdade foram o que os carros oferecem é bem parecido, né? A não ser o Compass, que ele é um SUV, porém ele se encaixava no meu perfil familiar, então eu fui olhar ele, SUV tá na moda, tal, aquela coisa de SUV, só que a impressão que eu tive é que o SUV ele cobra mais do que na verdade ele está oferecendo, então não encaixou muito. Mas depois eu vou falar mais sobre o Compass, o porquê que eu não quis o Compass, né? Mas voltando aqui no Corolla e no Civic. O Corolla e o Civic são dois carros que realmente têm uma briga muito boa. Só que quando eu entrei dentro do Corolla a primeira vez para dirigir o 2020, né? Por que eu vi o 2020? Pela questão de preço. O Corolla 2020 ele bate mais ou menos com o preço do Civic 2021, né? O Corolla ele segura mais essa questão de preço. Isso é um ponto positivo para o Corolla. Só que quando eu entrei dentro do Corolla com o valor que eu tinha para comprar, eu já não gostei muito, porque no Corolla 2020 tem aquela multimídia que parece uma TV LCD que tem um tubo que vai para trás. Uma impressão que você está num carro mais antigo, né? Na verdade, um Corolla 2020, o Corolla é um super de um carro, gosto muito dele, mas essa sensação
comparando um carro com o outro, eu tive, né? O Corolla, ele, até vou colocar um comparativo para vocês verem aí como é que funciona o painel de cada um. E esse tubo, né, ali na multimídia também ficou um pouco estranho. A parte do painel do Civic é muito mais moderna, eu gostei bem mais. A posição de dirigir também gostei bem mais do Civic, ele te encaixa mais, você fica numa posição mais legal. A turma fala, o Corolla ele é um pouco mais alto. Depende muito do ponto de vista. No meu perfil, do jeito que eu uso, eu posso deixar até o banco do Civic mais alto. A impressão que eu tive, até que eu ficava até mais baixo no Corolla, porque ele tem a multimídia mais alta. Então é engraçado, é só andando nos dois carros para você ter essa visão. Então eu andei com os dois carros e tive essa visão. Na verdade eu percebi que o Corolla ele tem um interior um pouco mais antigão, aquele interior um pouco mais, como o pessoal fala, um pouco mais conservador mesmo. Não tem jeito, você sente isso quando você entra dentro do carro. É muito bonito, né? Mas tem esse detalhe. No Civic você tem um painel totalmente diferente. Ele tem um painel totalmente digital. A multimídia conversa muito bem com o cluster central, ali o velocímetro, aquela parte do contagiros. Você pode até tirar, modificar a visão ali do cluster central, deixa da forma como você quer. Isso é muito interessante, inclusive quando você está usando o GPS na multimídia, ele joga para você sempre a última ação ali no cluster. Então fica bem intuitivo, bem fácil de usar, e essa comunicação entre os dois, multimídia e a parte do cluster do digital ali no painel, essa comunicação é muito legal, eu gostei bastante também. Depois eu posso até falar um pouco mais do que dá para fazer. Então esse detalhe, vocês vão ver no vídeo aí, que o Civic ele tem um pouco mais de tecnologia. Bom, pessoal, peguei duas imagens aqui na internet só para a gente ter uma visão do que foi avaliado, ou o que me agradou mais, né, nesses dois carros aqui, em comparação do Corolla e do Civic. Vamos dar uma aproximada aqui no painel do Civic primeiro, e aí a gente já vai para o Corolla. O que me agrada bastante no Civic é principalmente esse cluster central aqui, tá? Eu gostei bastante desse cluster porque ele tem várias funções e ele conversa muito bem com a central multimídia. Esse cluster você pode mudar ele, né? Você pode tirar, o contagiros aqui, você pode deixar a tela totalmente limpa, somente com o marcador de velocidade. E aqui nessas laterais também é digital, o tanque de combustível, o marcador, e essa daqui é a temperatura do motor, eles também são digital. Então fica um painel bem bonito, bem completo. Aqui em cima esse LEDzinho branco que a gente está vendo aqui, desses dois lados, eles mudam de cor conforme você acelera. Se você estiver economizando combustível, ele vai ficar verde, né? E se você estiver acelerando, gastando bastante combustível, aí ele fica branco. Então ajuda bastante na condução do veículo, tá? Eu gosto bastante também dessa comunicação da central multimídia com esse cluster. Por exemplo, quando você está usando o GPS, ele coloca um resumo para você aqui no cluster central e te ajuda bastante. Você quase nem precisa olhar ali para a central multimídia. Você já consegue se virar tranquilamente aqui só olhando nesse cluster, porque ele te dá um resumo, né? Então fica bem fácil. Para quem usa iPhone ou o Android Auto, né? Mas o iPhone ele tem uma parte legal aqui na central multimídia, que o Apple CarPlay ele tem uma facilidade e você consegue dividir a tela. Se você estiver usando o GPS e ouvindo música, você consegue deixar a tela dividida aqui na central multimídia do Civic. Então, isso é bem legal também. Agora, quem usa o Android Auto não tem essa opção, né? Se você estiver usando o mapa, o GPS, ele vai carregar o mapa aqui e ficar somente com o mapa na tela. E se você quiser ir para a música, então você tem que sair de um e ir para o outro, né? Então a Apple, ponto positivo para quem usa a Apple, vai ter essa facilidade, tá? Agora vamos aqui para o Corolla. Outra coisa, né? Esse desenho aqui, ó, essa parte central, aqui um apoio de braço, aqui também ser mais alto, também me agradou. E eu gostei bastante desse desenho do Civic por esses motivos, tá? A posição de dirigir, enfim, me agradou bastante. No Corolla, ele é muito bonito também, né? Sem dúvida, é bem legal esse painel.
Só que, como não tem o cluster, esse conta-giros, o marcador de velocidade já é um modelo um pouco já antigo, né? Já bem conhecido aí no mercado, então não encantou tanto, né? A central multimídia não tem tantas funções como a do Civic, você não consegue fazer nenhum ajuste no painel, até por ele não ser digital, então acabou pesando por esse lado. O ar digital também é uma zona só, né? No Civic, nessa versão, eu já tenho o ar de 2 zonas, inclusive aqui dá para ver, ó, se você estiver usando o ar digital de 2 zonas, né? No caso, você consegue clicar no Sync e ele sincroniza a temperatura dos dois lados. Ou se não, se você mexer desse lado, vai mexer na temperatura do motorista, do lado esquerdo. E se você mexer desse lado, vai ser do lado direito do passageiro ali. E, enfim. E aí você apertando o Sync, ele sincroniza a temperatura, fica equalizado. Tá? Aí você controla tudo por aqui. É bem fácil de usar também e bem legal. Já no Corolla não tem essa opção, né? Ele é um ar digital de uma zona só, tá? Então, a parte do multimídia também... Opa, vou voltar aqui. A parte do multimídia, ela também deixou um pouquinho a desejar, porque esse ano aqui, o ano 2020, que era o valor que eu consegui ali entre os dois carros, ela tem aquela parte aqui atrás, né? Quem senta aqui na hora de dirigir, olha ali, ou até mesmo o passageiro, quando olha aqui para a multimídia, você vê aquela parte atrás aqui, aquele tubo, né? Então, isso, o pessoal comentava, eu achava que era um pouco exagerado, né? Porque carro bonito, tudo. Só que quando você entra ali, você olha para aquilo e é realmente um negócio meio escroto e deu uma desanimada nessa parte. Na versão 2021, a Toyota já corrigiu isso no Corolla. Então, já deu uma melhorada, tá bom? Essa parte do painel é o que me agradou na análise quando eu fui ver os dois para comprar, por isso que o Civic acabou levando a melhor aí nessa parte, beleza? A parte de sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, no Corolla já não tem isso. O que ganha no Corolla? A parte de mecânica, né? O powertrain, que você tem um câmbio melhor e você tem um motor melhor, confiável. O Civic também é confiável, né? Não dá para dizer que não. O Civic é extremamente confiável e foi um dos pontos que me levou a comprar o Civic, foi isso. Só que o Corolla ele tem ainda um detalhe a mais, é a questão de mais cavalaria, ele é 177 cavalos contra o Civic, que ele é 155 cavalos. E a questão do Corolla, ele tem uma marcha fixa, né? Ele tem aquela engrenagem. Então a primeira marcha, você não sente aquela aceleração e depois o carro desloca. Não, quando você pisa, o Corolla ele já entrega como um carro manual, né? É diferente um pouco do Civic. Isso dá diferença no uso do dia a dia? Não dá diferença, não senti diferença. Se você for querer usar o carro para arrancada, pisando todo momento, aí você pode sentir uma diferença, mas no uso do dia a dia não notei diferença. É melhor? Com certeza o Corolla é melhor nessa parte. Só que para o meu uso não fez muito sentido, né? Então eu preferi o Civic, que tem um detalhe mais moderno, internamente e externamente eu preferi o Civic. Então na questão do Corolla e Civic foram esses motivos que me levaram a ficar com o Civic. Até também outro detalhe que eu lembrei agora, o Corolla, quando você está acima de 100 por hora, você escuta mais o barulho externo. Já o Civic ele tem um isolamento muito bom. Eu gostei muito também do Civic por isso. Você não escuta praticamente nada. Já o Corolla você consegue perceber algum barulho de rodagem também. Então assim, tem que andar nos dois carros para você sentir o que vai ser melhor para você ou não. Ali a briga foi bem pareada, mas no meu caso eu acabei ficando com o Civic. Sobre o Civic, na questão do Civic, entre o Compass, no meu caso eu conseguiria pegar um Compass Sport. A Jeep estava dando um desconto bom de 8% no Compass Zero, só que alguns detalhes que me deixaram um pouco preocupado. Logo quando lançou o Compass, a Jeep já lançou também, logo em seguida, falando sobre um problema. Não era um problema, na verdade o motor estava consumindo óleo, estava baixando muito óleo. Então a cada 3.000 km a Jeep recomenda que o proprietário vai lá e verifique como é que está o nível do óleo, né? Um motor novo, lançamento, eu fiquei um pouco preocupado e isso acabou pesando na hora de escolher.
É 1.3 turbo, um motor bem legal, ele é bem potente, né? Comparado ele com o Civic, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O 1.3 turbo ele tem muito mais torque do que o Civic, é diferente a forma como ele trabalha ali. O Civic é um motor aspirado e já o Compass é um motor turbo, é bem diferente. Só que a questão de confiabilidade, no meu caso, como eu até mencionei antes, eu compro o carro para ficar como o outro Civic. Eu fiquei 7 anos. Esse daqui eu comprei também para ficar um longo tempo, para não ficar trocando e gastando, investindo muito dinheiro em carro. Eu procuro ter um carro confiável, que eu vou ficar um bom tempo com ele sem precisar ficar trocando com muita frequência. Eu evito um pouco isso. Então, no caso do Compass, eu achei que por ele já estar baixando o óleo já com um motor de lançamento, acabou pesando um pouco na minha escolha. E outro detalhe um pouco mais antigo, que é a questão do líquido de arrefecimento do motor misturar com o óleo do câmbio. É um problema que teve aí nesse motor, nesse câmbio da Stellantis, né? Até foi divulgado já, uma das pessoas que sofreu com isso, teve que arcar com os custos, que é bem alto, mais de 40 mil reais. O que acontece? Na Jeep nesse motor da Stellantis, nesse câmbio na verdade, teve um defeito e acabou que o líquido de arrefecimento misturou com o óleo do câmbio, né? E aí estragou tudo o câmbio, a pessoa teve que trocar o câmbio e esse carro não tinha toda a manutenção, não tinha manutenção em dia, então a pessoa teve que arcar com aquilo. É uma coisa que também acabou pesando na minha escolha, tá? Então, se a manutenção está em dia, a pessoa não tem problema, leva lá, a Jeep vai verificar e resolver seu problema. Esse é um detalhe, mas acabou perdendo um pouquinho a minha confiança. Eu não quis optar pelo Jeep. É um carro legal, bacana, tá na moda SUV, né? Tudo, mas eu acho que ainda o SUV ele não está oferecendo tanto pelo valor que ele é cobrado. Então eu acabei optando pelo Civic por esse motivo também. Entre o Civic e o Cruze, aí foi uma briga bem interessante. Para falar a verdade, eu gostei muito do Cruze. Eu fiquei bastante encantado com o Cruze por tudo que ele oferece. A parte de motor, tecnologia, ele já vem até com Wi-Fi embarcado. Tem muita coisa, oferece até mais tecnologia do que o próprio Civic. Andei com os dois carros, são bem confortáveis, macio. O Civic ele é um pouquinho melhor nas curvas, o Cruze ele deita um pouquinho mais a carroceria, não que eu uso isso também, mas você percebe que ele é um carro mais firme. Os dois são bem macios no uso do dia a dia, percurso urbano, é bem gostoso de dirigir, né? Só que um dos detalhes que eu tinha colocado na minha análise era a revenda. E eu não sei o que acontece com os carros da GM, eles tendem a cair um pouco o valor, um pouco a mais do que o Civic. Se você pesquisar, você vai ver que a GM ela cai mais rápido o valor. E isso pesou um pouquinho na hora da minha escolha. Então eu acabei optando pelo Civic, mas o Cruze é um carro que eu acho que é um ótimo custo-benefício, é um carro que vale a pena, né? Mas na hora de ficar pensando em 7 anos lá na frente, a questão da revenda, a questão de quanto ia desvalorizar um ou outro, eu acabei optando pelo Civic. É um achismo meu, né? É uma opinião minha. Eu acredito que, como aconteceu com o meu outro Civic, esse daqui também, né? Esse Civic 2021, ele pode ser que ele vai manter o preço um pouco mais próximo aí do que eu paguei, sem que eu perca tanto dinheiro na hora de uma revenda. Esse é um detalhe dos detalhes que eu vi e acabei optando pelo Civic por esse detalhe. Tem algumas coisinhas bobas que eu percebi no Cruze, mas são coisas que minúsculas, né? Como por exemplo, ele não tem alça no teto, na parte traseira, coisa que no carro como o Cruze deveria ter. Ele também tem as lanternas traseiras ali, você percebe que a luz de ré é só de um lado, uma coisa assim que a GM acho que não deveria ter feito não. O carro não precisava disso, né? Um carro que ele merece um pouco mais de atenção. Mas são coisas pequenas. Já o Civic ele oferece tudo que ele oferece. Ele tem alça no teto até para o motorista, que dificilmente você usa. Acaba usando se você quer sair ou entrar, alguém que é mais idoso, acaba usando, já percebi aquilo ali. Mas eu mesmo uso muito pouco. E além disso, ele tem os ganchos de pendurar cabide também, né? Então a Honda ela não economizou
em recurso para o carro. Ela deixou o carro bem completo, com todos os recursos. Inclusive essa versão 2021, ela colocou bastante coisa que deixou o carro bem completo, como farol full LED, a parte no banco de trás tem saída de ar-condicionado dual zone. Mas o Civic eu vou comentar um pouco depois o porquê da minha escolha, aí eu vou explicar todos os detalhes que ele tem. Mas no detalhe, na briga entre o Cruze e o Civic, acabei optando pelo Civic também por esses motivos. Bom, dito tudo isso, vamos lá dar uma olhadinha no carro então, ver o que vocês acham também. Opinião minha, né, pessoal? Tenho certeza que qualquer um desses carros que alguém comprou ou pretende comprar, tanto o Compass como o Cruze, como o Corolla, as pessoas que compraram estão totalmente felizes aí, porque encaixou no perfil daquela pessoa. No meu caso foi o Civic, também quem compra o Civic também fica bem satisfeito, tenho certeza. Até a Toro mesmo que eu mencionei, é uma picape muito vendida, muito reconhecida, né? Então não tem nem o que falar, nem o que questionar desses carros. Só que eu entrei numa briga aí, acredito que eu tenho um bom gosto, os carros são bem procurados, são carros com um comércio muito bacana. Entrei para ver, quando eu queria ver o carro, eu falava, eu queria ver tal e tal carro em alguma garagem. O cara falou, você tem bom gosto, cara, esses carros são muito procurados, mas está difícil de parar algum aqui. Então eu percebi que são carros bem procurados, alguns detalhes ou outro que tem de diferença de um carro para o outro, mas são coisas mínimas, né? Vamos lá ver o carro, espero que vocês gostem aí do vídeo e se gostou, dá uma força aí pra gente no canal, deixa o seu like, tá bom? Agradeço muito por ter ficado até aqui. E agora vamos dar uma volta aí. Bom pessoal, então estamos aqui, acabei optando pelo Civic. Essa aqui foi a escolha aí entre esses quatro que a gente citou. Falar um pouquinho sobre esse carro aqui, essa versão específica, né? O que a Honda colocou nessa versão aqui, que foi o encerramento, né, da versão fabricada aqui no Brasil. Agora o Civic somente importado. Então a Honda colocou alguns acessórios nesse carro que deixou ele bem completo e a gente acabou optando por esse carro, até alguns opcionais que veio nele aí que a Honda deu uma caprichada. Vamos falar um pouquinho sobre o carro para vocês conhecerem. E os pontos que me levou a comprar esse carro foram a parte de confiança, né, economia, espaço interno e algumas coisas a mais aí que a gente vai estar olhando agora. Começando aqui pela dianteira então, falar um pouquinho sobre o carro, o que veio nesse carro, o que a Honda colocou nessa versão 2021, que deu uma melhorada nos acessórios e no carro em geral, né? Aqui na frente a gente já vê esse para-choque que do ano 2020 já teve um facelift, né? 2019 ele era um para-choque um pouco diferente e esse para-choque ele deu uma pequena mudada, colocou um cromado ali em cima do farol de milha, né? A parte de cima ali não teve mudança, mas aqui na dianteira, nessa versão XL, a gente também tem essa parte aqui do farol que ficou bem bacana, né? O farol ele é full LED, é o farol que vem no Touring e a Honda colocou também no XL aí 2021, então acabou agregando bastante no carro. Continuando aqui na frente, vamos dar uma olhada aqui na parte do motor. Aqui no motor não tivemos nenhuma mudança, a Honda manteve o motor 2.0 aspirado de 150 cavalos na gasolina e 155 no etanol, né? Esse é um motor já bem conhecido, desde a versão do outro Civic, o 2011 já era um motor bem parecido com esse daqui. Teve pouquíssimas mudanças, a única diferença daquele lá que ele era 140 cavalos e 1.8. Esse daqui ele é 2.0 e 155 cavalos no etanol, né? A Honda manteve esse motor, é um motor bastante confiável, né? Tanto é que a gente vê aí hoje, para diminuir a emissão de poluentes, né, os motores mais novos estão colocando o turbo, né? Então 1.3 turbo, como a gente vê na Stellantis, na própria GM tem 1.4 turbo. E a Honda, mesmo com o motor 2.0, não precisou fazer nenhum ajuste, ele está dentro das normas aí. Embora não tenha o turbo, mas é um motor de 155 cavalos e extremamente confiável. Aqui na frente eu acho bem legal, vou até mostrar isso para vocês. Como podemos ver aí, ó, tem dois níveis para abertura aqui do capô.
Ele está no segundo nível, é o mais aberto. Ele fica bem inclinado, né? Ali para quando você leva para fazer alguma manutenção, os mecânicos acabam usando dessa forma. A outra aqui é um pouquinho mais para cima, que ele fica um pouquinho mais baixo e atrapalha ali quem está trabalhando. Aqui a gente não tem mudança, tá? Continuando aqui pela lateral, aqui a gente tem um design bem legal, né? Dessa versão do Civic, eu gosto bastante. Esse branco estelar é uma cor muito bacana, né? Combinado com essas rodas escurecidas, ficou muito legal, gostei bastante também. Aqui nessa versão ele tem aqui nessa coluna central esse black piano, tá vendo? Na traseira ela também é black piano, e isso dá um acabamento bem legal aqui pro carro. Aqui em cima é cromado, né? Só a parte de cima, a parte de baixo não. Mas os retrovisores também são elétricos, então o conjunto aqui na lateral fica bem bacana. Gostei bastante desse design do carro. Inclusive os retrovisores são elétricos, como eu mencionei, e dá para você configurar várias formas aqui pela chave, que a chave dele é presencial, né? Vou fazer um teste aqui, por exemplo, na abertura do carro, ele já rebate o retrovisor. Se você fechar o carro, ele já encolhe o retrovisor novamente. E a chave você pode configurar da forma como você achar melhor. Eu, no caso, configurei para, por exemplo, vamos chegar aqui, eu vou colocar a mão aqui na maçaneta, ele já vai destravar o carro para mim, inclusive vai destravar também a porta traseira. Uma opção minha, você pode ajustar isso tudo pela central multimídia, né? Se você se distanciar do carro, ele já fecha o carro para você. É bem legal também, dá para fazer várias configurações. Continuando aqui, pessoal, um outro detalhe que às vezes as pessoas nem percebem, mas eu achei interessante. E o Civic ele é bem silencioso, e uma das questões dele ser silencioso é aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, é tipo um carpete, né? Não faz barulho quando você pega pedra, alguma coisa, você não escuta barulho. Então é uns detalhes que a Honda faz que acaba agregando bastante para o carro, e eu gostei disso daqui. Eu percebia que ele era bastante silencioso, e aí, observando bem, eu consegui identificar isso daqui, achei bem legal. Foi uma sacada interessante. Aqui na traseira nós não temos mudança, o único detalhe é esse cromado aqui embaixo no para-choque, né, que veio nesse facelift que teve. Pequeno detalhe só. Eu gosto bastante dessa traseira. Essa parte da lanterna traseira, ela me deixava um pouco na dúvida. Era uma coisa que eu ficava em dúvida se eu gostava ou não. Só que eu comecei a entender bem os detalhes dela, e tem bastante coisa legal nessa lanterna aqui. Aqui, vamos olhar bem de pertinho aqui, ó. Nessa lateral tem uma grade bem bacana, e depois na sequência um cromado. E aqui a parte que fica acesa a maior parte do tempo, a luz de indicação, né? Ela é toda em LED. Então essa lanterna acesa durante a noite, ela fica bem bonita. Aprendi a gostar já logo no primeiro dia que eu comprei o carro, olhei ele bem de perto, gostei bastante. Outra coisa que eu gosto bastante também é que a parte do escapamento fica bem escondida aqui. Você vê ali embaixo, ele é ali do lado direito, né? Ela fica bem escondida. Eu acho que é essa a tendência. Os modelos mais novos estão saindo com o escapamento bem disfarçado, né? E eu gostei bastante disso. Outro detalhe bem interessante, poucas pessoas sabem, esse vidro traseiro do Civic, ele é térmico. Então ajuda bastante aí para o carro não, quando ficar exposto ao sol, como ele é bem inclinado esse vidro, até pelo desenho dele, esse desenho mais coupé, né? Como ele é bem inclinado, ele sendo térmico ajuda bastante para o carro não esquentar muito no sol. Você entendeu? E isso é um detalhe bem interessante que eu gostei também. Quando comecei a usar o carro, eu vi que faz total sentido. Vamos dar uma olhada aqui na tampa traseira, aqui no porta-mala. Aqui no porta-mala nós temos 520 litros de capacidade. Então, como eu falei, uma das coisas que eu precisava era espaço. E aqui tem bastante, tá? Além disso, ele tem um bom acabamento, revestido na tampa e toda a parte do porta-malas é todo revestido, tá? Aqui você pode rebater os bancos.
Essa parte aqui, ela acaba ocupando um pouquinho o espaço quando você fecha a tampa, ela acaba ocupando um pouco o espaço interno. Porém, ela é revestida, né? Um acabamento bem legal, tá? Internamente nós temos o banco em couro nessa versão, nessa cor. Ele é um banco em couro na cor gelo, né? Esse cinza com esse detalhe no meio bem legal, de boa qualidade. Na verdade, toda a parte aqui atrás é soft touch, aqui é couro, aqui é soft touch também. Qualidade e acabamento, sem dúvida a Honda ela dá um exemplo aí de como fazer. Aqui atrás um detalhe também que eu gostei bastante, essa saída de ar condicionado no banco traseiro, tá? O espaço aqui para as pernas é bem legal, tá? Já vi algumas pessoas falando que por conta do caimento do teto, né? O Civic ele tem essa caída que faz o desenho dele couper aqui. O pessoal fala que às vezes o encosto aqui, a parte do quem senta aqui atrás acaba batendo a cabeça no teto. Não tive esse problema. Para quem tem 1,80 m, 1,85 m, já andei com alguns amigos aqui, não tive esse problema. Talvez alguém bem grandão aí vai sofrer um pouco com isso. Aqui na parte frontal, banco do motorista, desenho bem legal. Ali o console central bem alto, né? Apoio de braço bem largo. Você vê que é um acabamento bem interessante. Aqui tem esse desenho aqui de aço escovado bem bonito, olhando mais de perto. Todo o desenho aqui do painel me agrada bastante, né? Acho um painel bem moderno, um acabamento bem bacana. Aqui na porta a mesma coisa que ali atrás. Na porta de trás aqui é soft touch, couro, soft touch, né? Aqui tem um aço escovado que segue com esse desenho aqui também, que imita um aço escovado aparentemente, né? Então todo o acabamento aqui bem interessante. Então vamos entrar aqui, olhar um pouquinho por dentro do carro, ver o que ele oferece para nós nessa versão EXL, né? Uma das coisas que me agrada bastante é esse painel, esse cluster central. É bem bonita a apresentação dele. Vamos ligar o painel aqui pra gente pelo menos poder ver alguns detalhes. Aqui internamente também acabamento da Honda é muito bom, tá? Tudo, a parte de cima aqui é tudo soft touch, todo mundo já conhece, já viu em algum momento. É bem bacana, é bem confortável. Volante em couro, bem legal, multifuncional. Airbag no volante, nas pernas nessa versão. A gente tem o airbag lateral também. Ele fica aqui, tá escrito, né? Do passageiro, airbag do passageiro. Airbag de cortina. Aqui nesse cantinho aqui, bem na ponta do meu dedo, você tá vendo ali, tá escrito airbag. E ele vai até na parte traseira lá. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Então o airbag ele vai de fora a fora. Esse airbag de cortina, bem legal. Inclusive nos bancos, ver se a gente consegue mostrar aqui, também tem airbag. Então a parte de segurança é bem completa desse carro, tá? ABS, EBD, isso tudo é de fábrica, né, na verdade. Nessa versão XL que veio com airbag também de joelho, então ele tem aqui embaixo. Aqui na porta a gente tem todos os vidros com One Touch, então a trava dos vidros traseiros, na verdade todos os vidros, né? Somente o do motorista que não trava. Nós temos também trave de trava da porta, aqui o ajuste dos retrovisores e o rebatimento do retrovisor. Mesmo com o carro em andamento, você pode rebater os retrovisores caso você vá passar em algum lugar apertado.
tá? Então você pode estar rebatendo o retrovisor. Já aqui aproveitando aqui, esse é um tweeter. Nessa versão ele vem com 6 alto-falantes e 2 tweeter, um de cada lado. O som dele é muito legal, muito gostoso. Não tem marca, nada, mas é um som de qualidade também. Aqui a gente tem ajuste do facho do farol. Caso você esteja com o porta-mala muito cheio, o carro fica inclinado, muito carregado, você pode ajustar aqui, isso é bem interessante. Controle de tração, você pode desabilitar. Esse controle de tração, ele desabilita quando você está acima de 34 km por hora, tá? No canal eu já expliquei como desabilitar de 0 até 34. Então, somente clicando aqui, ele ainda tem um controle que está atuando, né? Você pode desabilitar os dois, caso você queira aí fazer algum teste ou conhecer os recursos do carro. Dá uma procurada no canal que tem aí. Aqui a gente também tem para desligar o sensor de estacionamento. Inclusive nessa versão ele tem sensor de estacionamento atrás e na frente. E a gente tem também câmera de ré em várias opções. Você pode ampliar um pouco mais a visão, ou você pode ter aquela visão de reboque, né, olhando direto para baixo. É bem legal. Eu sempre uso essa aqui bem ampliada, facilita bastante. Pela central multimídia você consegue tirar esses indicadores aí, se você quiser, tá? Mas eu gosto de usar dessa forma, me ajuda bastante, tá bom? Aqui vindo pelo console central a gente tem um câmbio de 7 velocidades, um câmbio CVT de 7 velocidades simuladas, já conhecido. O freio de estacionamento, brake hold, sistema Econ, ajuda bastante na economia. Olha aqui no painel, eu já rodei com esse carro 213 km com esse tanque. Aqui é um marcador de combustível, nesse azulzinho aqui. Você vê que ele gastou aí uns 20% do tanque, né? Praticamente. E ele já rodou 213 km com esse tanque. Ele está fazendo uma média aí para mim de 13,5. Ajuda bastante porque você tem essa barra. Falando um pouquinho sobre o painel, o que eu gostei e o que me ajudou bastante na escolha foram algumas coisas que a Honda oferece para você economizar combustível. Essa haste branca que está em cima, ela também é um indicador de combustível. Se ela está branca é porque está gastando bastante. Se ela fica verde é porque você está economizando combustível. Então ele oferece bastante recurso. Além desse consumo médio, consumo instantâneo, essa barra que está de 0 a 40, essa barrinha aqui embaixo, de 0 a 40, essa barra ela indica no momento que você está andando, tá? Então, com esses recursos, o modo Econ ligado o câmbio no drive, no D, você consegue fazer boas médias, inclusive como a gente está vendo aqui, ó, 13,5 km por litro. Isso eu estou na gasolina, né? Então, alguns recursos que a Honda colocou nesse computador de bordos e ajudou bastante aí, computador de bordo, né? E ajudou bastante aí no consumo e para você dirigir e consumir pouco combustível. São vários recursos que ela colocou aí que ficou bem legal, gostei bastante. Aqui na central multimídia a gente consegue conversar a central multimídia com esse cluster central. Outra coisa que eu gostei bastante também da navegação e a comunicação entre os dois. Você pode mudar a visão desse cluster central se você quiser. Você pode deixar ele totalmente limpo, ou você pode deixar aí com as informações, que eu sempre uso as informações. É bem interessante. Por exemplo, o que acontecer no carro, se eu abrir o porta-mala, a pessoa está sem cinto, tudo ele vai avisando por aqui. Então eu deixo sempre desse jeito, mas você pode estar mudando também. Aqui nós temos o acendimento automático dos faróis. Eu sempre deixo no automático, é muito bom, muito útil, prático. Sensor de chuva também, automático. Pedal shift,
Aqui são os comandos da central multimídia, perdão, do computador de bordo, e aqui do telefone. Por aqui também você consegue aumentar e diminuir o som, tá? Desse lado também aqui é o Cruise Control, tudo fácil, prático. Nessa central multimídia você consegue mudar essa visão dela, é bem legal. Nessa versão aqui nós temos o ar-condicionado de 2 zonas. A gente pode ver aqui em cima, temperatura do lado direito 25, a do meu lado 22 graus. Clicando nesse botão de Sync, ele equaliza as duas temperaturas, né? E aí você controla tudo por esse lado aqui. Aqui você controla as duas. Se o passageiro quiser mudar e ele controla por lá, fácil também. Botão Start Stop nessa versão. Carro bem completo. Aqui também no console tem um detalhe. As coisas ficam escondidas aqui mais abaixo, né? Aqui a gente tem uma entrada HDMI, uma tomadinha 12 volts, USB. Além disso, dentro do baú, aqui no encosto de braço, seguindo pela console, também tem mais uma USB. O retrovisor interno é fotocrômico, né? É muito bom também, ajuda bastante. Não tem mais aquela hastezinha aqui que você puxa quando necessário, ele já é automático. Muito interessante, gostei bastante também. Ele tem essa parte mais larga aqui em cima, que isso aqui é do sensor de chuva, tá? E essa gradinha é a proteção de sol, né? Inclusive coisas que alguns carros não vêm mais. Essa faixa mais escurecida aqui do vidro, isso aqui me ajuda bastante. Alguns carros que eu vi não tem mais, né? Mas a Honda ela acaba não economizando nesse tipo de coisa. Isso me agrada bastante. Inclusive, como eu mencionei, aqui nós temos a alça de teto, ali atrás também. Aqui do lado do motorista, ali atrás também nós temos alça de teto para todos, e inclusive lá atrás a gente tem para pendurar cabide, tá vendo? Então a Honda ela facilita bastante no uso aí do carro e dos recursos. Ela não economiza em recurso. Outro detalhe bem interessante que eu gostei desse carro é que a direção dele ela é elétrica assistida, como já todo mundo conhece, né? E só que ela tem duplo rolamento. Eu vou fazer um teste aqui. Vou me deslocar um pouco. O carro está alinhado com a pista. Vocês vão ver que eu vou virar o volante. Ele vai virar uma vez ou um pouquinho mais do que isso. Ele já vira totalmente o carro, né? Então eu vou fazer um teste aqui com vocês agora. Quer ver? Deslocando um pouquinho o carro. Virei. Aqui ele já chegou no final. Então você vê aí que ele gira em torno de uma vez e mais uns 15% aí da direção. Ele já totalmente com a direção esterçada. É interessante isso, facilita bastante para você estacionar o seu carro em alguma vaga apertada. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem Civic, se eu esqueci de falar alguma coisa, coloca aí nos comentários pra gente ir melhorando aqui também. Nessa central multimídia, não sei se eu comentei, ela também tem uma diferença. Ela tem esse botãozinho aqui para você aumentar e diminuir o som e desligar o som por aqui, ou ligar, né? Ela veio só nessa versão. As coisas que me agrada bastante no Civic, como por exemplo o freio de estacionamento, freio de mão, ele é eletrônico e além disso ele serve como um freio de segurança, né? Se o motorista passar mal ou alguma coisa, o passageiro pode puxar ele, que ele vai acionar os freios mesmo que o motorista esteja pisando no fundo, acelerando tudo. Ele puxando isso aqui, o acelerador é desativado e o freio entra em ação e para o carro para você.